Olá, meus amados, boa noite, tudo na paz? Tudo tranquilo? Morro do Chapéu por aí, olha aí que maravilha. Novo Santo Antônio, forte abraço para a galerinha de Novo Santo Antônio e também de Morro do Chapéu, né? Na aula de hoje, com o professor Fernando Santos, professor de língua portuguesa, nós vamos trabalhar mais uma vez a regência verbal, né? Vamos dar continuidade à regência verbal. Semana passada, nós batemos um papo relativamente à regência verbal. Trabalhamos aí a transitividade de alguns verbos, né? Nós vimos que alguns verbos apresentam mais de um sentido, né? E dependendo do sentido, eles poderão mudar a sua transitividade. É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje aqui. Quero lembrar que esse assunto é de suma importância para a produção textual. Se você quer tirar nota 1000 no Enem, nenenzinho, você tem que saber tudo sobre concordância, regência, crase, pontuação, sobre tudo isso, né? Você deve ter conhecimento da análise linguística. Então vamos lá, né? Vamos para o nosso roteiro de hoje. Olha só, qual é o objeto do conhecimento? Regência verbal, parte 2. Né? E qual é o objetivo? Diferenciar, você deverá, né, ao final da aula, diferenciar em textos lidos ou da própria produção, complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. É o caso do verbo chegar, do verbo ir, do verbo voltar, do verbo dirigir-se, do verbo lembrar, do verbo esquecer. São muitos os verbos. Eu passaria a noite toda aqui listando verbos para você trabalhar a regência, tá bom? Podemos lá? Podemos já conversar sobre o nosso primeiro verbo, análise linguística aqui, portanto. Olha só, ó. Eu trouxe aí esses 3 verbos para você. O verbo informar, o verbo avisar e o verbo certificar. Só lembrando aí, viu, Novo Santo Antônio, que esses 3 verbos apresentam a mesma regência, né? Quanto à transitividade, eles são diretos e indiretos. São verbos que exigem 2 complementos. Você lembra, né, que na aula passada nós aprendemos a identificar um verbo transitivo direto, transitivo indireto. Você não esqueceu não, né? Espero que você não tenha esquecido, tá bom? Mas se porventura o esquecimento chegou até aí, repasse por meio do chat para a gente. Se você quiser que eu relembre, você coloca aí no chat aí que eu relembro, tá bom? Então vamos lá. Esses verbos são transitivos diretos e indiretos. Esses 3 verbos aí são transitivos diretos e indiretos. E o tomar são verbos transitivos diretos e indiretos. E vão exigir 2 complementos, um com e o outro sem preposição, tá? Um com preposição e o outro sem preposição. Quando é que o verbo é transitivo direto? Quando é que o verbo é transitivo direto? Quando ele tem um complemento chamado de objeto direto, que é um complemento sem o auxílio de preposição, né? Você usa um esquemazinho que eu fiz na aula passada, é assim, ó. Você usa o quem, tá? Você usa o quem, o verbo
Você dá o nome do verbo, aí você repete o nome do verbo, beleza, né? Você usa o quem, aí você dá o nome do verbo, você repete o nome do verbo, e aqui na frente você vai encontrar algo ou então alguém. Como isso aqui é muito fácil, tá? Sempre o objeto é algo ou alguém. Se antes deste algo ou alguém aparecer uma preposição, aí você vai ter um objeto indireto. Caso não apareça a preposição, que é como está aqui, você vai ter um objeto direto. Naturalmente, o verbo aqui será transitivo direto. Mas, se você tiver uma preposição antes de algo ou de alguém, preposição esta exigida pelo verbo, você vai ter um objeto indireto. Naturalmente, o verbo será transitivo indireto. Mas aqui eu tenho as duas coisas, tá? Eu tenho as duas coisas. Porque quem informa, é assim, ó, quem informa algo, que é o objeto direto, né? A alguém. Esse a é a preposição, é o objeto indireto, né? Quem informa algo a alguém. Então, como eu tenho dois complementos para o verbo, eu vou chamar este verbo de transitivo direto e indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Este verbo está aí exigindo dois complementos. Ó, informou algo, informou a alguém. Veja que os dois termos destacados aí estão complementando o sentido do verbo informar. Informar, né? Transmitir, né? Alguma notícia, alguma informação qualquer. Tá? Com o mesmo sentido, você tem aí o verbo avisar e o verbo cientificar. Tudo que você utilizou com o verbo informar, você vai usar junto aos verbos avisar e cientificar. Aqui faltou um Szinho aqui, viu, turma? Aqui é avisaram, tá? Todos avisaram os clientes sobre as promoções. Olha como é legal aqui, ó. Você pode avisar alguém de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Né? Quem é que eu estou avisando? Os clientes. Aqui é o objeto direto. Sobre o que eu estou avisando? Sobre as promoções. É o objeto indireto. Veja que esse sobre que eu destaquei é a preposição. E esse verbo avisar é VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Esse todos é o sujeito da oração. Aí, tudo que você utilizou aí com o verbo avisar e com o verbo informar, você pode usar com o verbo cientificar. Olha, eu cientifiquei os meus alunos sobre as atividades da próxima semana. Eu cientifiquei os meus alunos sobre as atividades da próxima semana. Compreendendo aí, Novo Santo Antônio? Vamos, Novo Santo Antônio, me dá uma resposta aí. Né? Diga pelo menos assim, nós estamos aqui, prof. Vamos lá. Perfeito? Perfeito? Baixa um papo comigo aí, que eu careço desse papo. Olha aí, o verbo morar e o verbo residir. Esses dois verbos são muito interessantes. Né? Muito interessantes. Por quê, professor? Porque eu já vi muitos documentos que utilizavam o verbo residir, o verbo morar, com a preposição a.
fulano de tal, residente, a rua fulano de tal. Não era assim? Né? Aqueles documentos lá de cartório, né? Então, turma, o verbo residir e o verbo morar são verbos que não pedem complemento, não tem uma questão do algo nem do alguém, não tem isso aí, tá? Eles sempre vão exigir uma circunstância de lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Quem reside, reside em algum lugar. Por que se deve usar a preposição em? Porque aí eu não vou usar o a, porque aí eu não tenho questão de movimento. A preposição responsável, né, por movimento é a preposição a. Como esses verbos dão ideia de estaticidade, né, coisa parada, aí eu vou usar o em, que eu não sou nem bebê, não é? Eu não sou bebê. Então, todo mundo que morar vai morar em algum lugar. Quem residir vai residir em algum lugar. Professor, eu resido na rua Mato Grosso. Legal. Professor, eu moro em Ipanema. Que coisa chique, rapaz. Professor, eu moro no Itararé. Ah, legal. Itararé, hoje de seu Arco Verde. O primeiro nome foi Itararé. Rapaz, era longe, viu, Itararé. Só tinha um caminho pela Avenida João 23. E até lá naquela ladeira do Uruguai ali, aí dobrava, descia e rodava. Me lembro da época, quando foi criado o bairro. Eu era menino, criança. Meu irmão mora em Canavieira há 3 anos. Onde é que ele mora? Em Canavieira. Olha a preposição em aqui, viu, turma? Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Então, com o verbo morar e com o verbo residir, você vai ter adjunto adverbial. Esse verbo morar é um verbo que não transita. Verbo que não transita é verbo que não pede objeto, tá? Porque verbo que pede objeto é verbo transitivo. Se o verbo não pedir objeto, ele é intransitivo. In é não. Transitivo não pede complemento, né? Intransitivo não pede complemento. Meu irmão reside em Canavieira. Ah, é o mesmo que mora em Canavieira? É. Morar e residir, mesmo sentido. Em Canavieira, eu vou chamar de adjunto adverbial. De lugar. Moro onde não mora ninguém. Onde não passa ninguém. Né? Moro onde não mora. E por que eu usei moro onde não mora ninguém? Moro onde não mora ninguém. Por que eu usei onde e não usei aonde? Você sabe dizer aí? Não sabe? É fácil. Eu só uso aonde quando o verbo pede o a, preposição. Eu só vou usar aonde, se o verbo pedir, verbo pedindo a preposição a. Aí eu uso aonde. Mas se o verbo não pedir o a, né? Se não indicar movimento, eu vou usar onde. Professor, mas o verbo morar, ele não pede né, o em? É. E por que você não escreveu o onde, mas o em dando nonde? Porque essa palavra nonde não existe na língua portuguesa. Né? Nonde não existe. E aí, qualquer verbo que pedir a preposição em, você vai usar onde. Por isso que aqui tem, ó. Quem mora, mora em algum lugar, né? Por isso que você usou onde. Moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro,
que eu me sinto bem. Beleza? Fácil demais, não é não? Muito fácil. Olha só. Eu vou apagar tudo que eu escrevi aí, né? Vou apagar para você poder visualizar. Não, vou apagar só uma parte aqui. Vou apagar só isso daqui, para você visualizar o verbo assistir. Porque o verbo assistir, nós já falamos na semana passada, mas o verbo assistir no sentido de morar, ele também vai pedir a mesma preposição em, né? Meu irmão assiste em Canavieira. Ora, se ele assiste em Canavieira, eu estou dizendo que ele mora em Canavieira. Aqui eu tenho novamente um adjunto adverbial de lugar. Novamente o verbo não transita, intransitivo. Ele pede a preposição, mas preposição não é sinônimo de verbo transitivo indireto. Viu, Ribeiro do Piauí? Tá bom? Ok. Doutora Ruth, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Ah, muito bem. Vamos andando, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Já falamos do morar e do residir, né? Ei, onde você reside? Vamos perguntar direito? Vamos lá, repita comigo. Onde você reside? Onde você mora? Beleza? É desse jeito. Onde? Com esses dois verbos aqui, você vai usar onde, viu, turma? Qualquer verbo que peça a preposição em, você usa onde? Por exemplo, quem está em algum lugar, né? Então, quando você for fazer uma pergunta para o seu namorado, querendo saber por onde ele andava, pergunte assim: ei, Joãozinho, onde você estava? Não pergunte aonde que ele vai querer tirar uma onda com a sua língua portuguesa. Diga: ei, Joãozinho, onde você estava? Meu amor, eu estava onde você me deixou. Naquele barzinho com meus amigos. Não é sempre assim? É. Não é não, Ruth? Claro que sim. Vamos lá, mais um pouquinho. Nós já sabemos do verbo querer, né? Às vezes a gente pensa que o verbo querer só tem um sentido de desejar, de pretender. Pô, não é não, Ruth. O verbo querer tem um sentido também de querer bem, de estimar, de gostar, de ter afeto, né? Ah, eu quero muito ao Fernando. Como é que é? Eu quero muito ao Fernando. Você está dizendo que ama o Fernando, que estima o Fernando, que tem afeto pelo Fernando. Então, no sentido de gostar, no sentido de querer bem, o verbo é transitivo indireto e pede a preposição a. Eu quero muito a meu irmão. A meu irmão é o objeto indireto. E aqui está a preposição a. Tá bom? Agora, se você deseja apenas, ele é transitivo direto. Se te desejar, ele é transitivo direto. Eu quero umas dicas interessantes, professor. Né? Você deseja umas dicas. Não é que você tenha afeto, que você goste. Né? É você desejar, pretender. Beleza? Antes, eu queria só um namoradinho. Depois, quis um relacionamento estável. Depois, quis casamento, filhos, casa própria. Cadê a janta? Mãe! Hoje, quero mais ver minha novela das 7. A meninada não deixa você. A Ruth diz que é ela no futuro, isso aí. Né? Ela não tem menina ainda. Né? Mas no futuro é ela, desse jeito aí. Antes eu queria só um namoradinho. Muito bem. Né? Dar um beijinho e tal. Tomar sorvete. Ir até a praça.
assistir ao filme, né? Depois eu quis um relacionamento estável. Vou morar junto, mas não vou casar, não. Depois eu quis casamento. Filhos, casa própria, consegui um aí. Minha casa, minha vida, consegui. Consegui, né? Engravidei, tenho minha casa própria, né? Aí a meninada começou a me chafurdar o juízo. Cadê a janta, mãe? Mãe, ô mãe, só liga pro outro, mãe. Né? Só liga para esse rei que nasceu agora. Né? Não é assim, normalmente. Né? Os mais velhos têm ciúme dos mais novos. Hoje, ela quer mais ver a novela dela das 7. Então, aí é o sentido de desejar, turma. Desejar o verbo querer. Né? Legal, né? Vamos andar mais um pouquinho? Bora? Vamos lá. Turma, agora, se você vai usar o verbo obedecer, né? Você precisa entender que no nosso dia a dia, o verbo obedecer, nós usamos sem preposição. Né? Nós usamos sem preposição. Só que a gramática pré-estabelece a preposição a, porque esse verbo, aliás, os dois verbos, são transitivos indiretos. Eles exigem a preposição a. Sempre que você obedecer, obedeça a alguém, tá? O filho obedece ao pai. Opa, legal. Os alunos obedeciam às ordens do diretor. Depois eu vou explicar porque que esse as tem um acento grave. E nunca desobedecem aos mais velhos. Nunca desobedecem aos mais velhos. Quando ocorrer esse acento grave indicatório de crase, é porque o termo regente, que é o verbo no caso, exige a preposição a. E o termo regido, que é o termo da direita, no caso aí a palavra ordens, tem que ser uma palavra feminina para admitir o artigo a. Então, o a da palavra, o as da palavra ordens, mais o a de obedeciam, juntos, nós teremos um as com acento grave. Pronto. Isso que é a crase. Professor, e eu obedeço o sistema, está certo? Não, você pode falar no dia a dia. Informalmente você pode falar. Mas lá na sua produção textual, nós queremos que você empregue o padrão culto do idioma. E qual é o padrão culto? Né? É exatamente a exigência da preposição a junto ao verbo obedecer e junto ao verbo desobedecer. Vou andar mais um pouquinho, viu, turma? E aí? Né? O verbo preferir. Que nós, inclusive, batemos um papo também na aula passada sobre ele. Mas eu estou colocando de novo, porque eu acho de suma importância. Né? Porque nós vamos acabar algumas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia e que a gente jura que está perfeito. Pode ser usado em situações, né, que não exijam o grau de formalidade. Né? Se você vai produzir um texto científico, você tem que usar aquilo que preceitua a gramática normativa. Então, o verbo preferir, ele não aceita nenhuma palavra que dê ideia de intensidade. Palavra como mais, menos, a expressão 1000 vezes, milhões de vezes. Nada disso. Nada disso. Você vai usar. Professor, mas por que eu não uso? Explico já já. Professor, e o do que e o que?
Eu posso usar? Por favor, também não use. Em vez de usar do que, o que, use o azinho preposição, tá? Agora, observe o verbo preferir. Preferir. No próprio verbo já aparece o prefixo pré, que significa antes. Preferir é você ter uma escolha antecipada. Na hora que você diz eu prefiro o Fernando, já está subentendido que qualquer outro elemento aí não vai ser o da sua preferência. Claro, você já fez a escolha. Se você falou prefiro o Fernando, esqueça o Abidoral, o Ataxexe, a Ermengarda, esqueça esse povo todo aí. Né? E seria redundante você preferir mais. Porque quando você prefere, a intensidade já está presente no verbo. Então, diga, prefiro isso a aquilo. Né? Nada de do que. Prefira uma coisa à outra. Certo? Maravilha? Maravilha, né, turma? Olha aí. E aí, eu destrinchei o verbo preferir. Verbo transitivo direto e indireto, exigindo, portanto, dois complementos, um com e o outro sem preposição. Prefiro praia a campo. Lindo. O que é que eu prefiro? Praia. A quê? A campo. Objeto direto e objeto indireto. Tranquilo, tranquilo. VTDI. Todos preferem estudar a trabalhar. Ah, professor, legal. Estudar a trabalhar. Perfeito. Não se deve usar junto ao verbo preferir mais, muito mais, 1000 vezes que do que. Já falei para vocês, né? Qualquer expressão de intensidade você vai esquecer com o verbo preferir. Até o nome que é formado a partir do verbo vai ter a mesma regência. No caso de preferível. É preferível amar a somente gostar. Prefiro 1000 vezes cinema do que teatro. Não. 1000 vezes do que... Prefiro antes um bom livro do que um filme qualquer. Nada de antes, nada do que. Corrija-se. Prefiro cinema, teatro. Lindo. Prefiro um bom livro a um filme qualquer. Lindo. Percebeu como é fácil? É só praticar. Agora, o que não der é para você assistir a aula todinha, aí quando chegar à sua casa, mamãe, a senhora deixou aqui, foi esse macarrão. Eu prefiro arroz com ovo do que arroz com macarrão. Aí não faça isso não. Né? Você tem que criar situações para empregar adequadamente aquilo que você estudou em sala de aula. A língua portuguesa só se torna difícil porque a gente vai para a sala de aula, né, aprende aquilo que está de acordo com os padrões cultos do idioma, mas a gente não pratica. Né? E aí não dá. É como se sua mãe dissesse assim, meu filho, olha, não se junte com aquele pessoal, que aquele pessoal não presta. Né? Aí no outro dia você está com o pessoal de novo. Aí sua mãe de novo dando as dicas e você de novo com o povo. Aí não dá. Tranquilo? Pronto. Aí eu coloquei aqui alguns verbos que são de chamar a atenção. Inclusive, coloquei aqui o verbo chamar. O verbo chamar, por incrível que pareça, né, ele não tem só o sentido de convocar, de fazer vir. Né? Ei, chama o menino ali, chama ele lá, chama.
nesse sentido de convocar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele exige um complemento, mas não exige preposição. Chamem a polícia. A polícia é o objeto direto. Perfeito. Mas existe um sentido de invocar. Quando você está no sufoco, né? Naquela hora eu chamei por todos os santos. Como é que é? Eu chamei por todos os santos. Ou seja, você deu o nome de todos os santos. São Benedito, Santo Expedito, São Sebastião, São Fernando, né? Então, nesse sentido de invocar, né? Ele é transitivo indireto e pede a preposição por. Olha aqui o exemplo. O pai chamava desesperadamente pela filha. Invocava. Ô, Mariazinha, pelo amor de Deus. A Mariazinha lá, deitada no chão. Mariazinha, ei, Mariazinha. E a Mariazinha não respondia nada. Estava invocando. E existe um sentido que é muito legal, né? Eu vou falar dele aqui, mas cuidado, né? Esse verbo, ele não é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou ele é transitivo direto, ou é transitivo indireto. Porque aqui você sempre vai ter o verbo chamar no sentido de apelidade, dar nome. Você vai ter aqui um apelido, você vai ter o nome, um falso nome. Esse falso nome chamar-se-á predicativo do objeto. Tá? E o objeto pode ser com preposição ou sem preposição. Ó, chamava o irresponsável. Você era muito irresponsável, né? Ou seja, qual foi o falso nome que deram para você? Irresponsável. Esse apelido é o que você chama de predicativo, tá? Predicativo. E esse ozinho aqui corresponde a ele na linguagem coloquial. Amo ele, quero ele. Lembram? Então chamava-o. Esse o é o objeto direto. O, a, os e as são objetos diretos. Então chamava o abdoral de irresponsável. Perfeito. Lembrando que você pode ter preposição no predicativo ou não. Aqui, ó, novamente, eu estou usando o verbo chamar como transitivo direto, tá? Ele é VTD aqui embaixo também. E esse dia aqui, ó, de irresponsável, é o predicativo. Então, lembrando, no sentido de cognominar, de apelidar, de qualificar, você vai ter um predicativo do objeto. Na sequência, um objeto, direto ou indireto. Nos exemplos que eu coloquei aqui, só coloquei como transitivo direto. Mas eu poderia fazer de forma indireta. Por exemplo, chamei ao professor de sensacional. Chamei ao professor de sensacional. Qual foi o apelido que você deu para ele? Sensacional. Você chamou a quem? Ao professor. Objeto indireto. Perfeito? Perfeito, né? Turma, é isso. Eu vou colocar mais uns 3 verbos aqui. Aqui eu já falei, verbo chegar, verbo ir, verbo voltar, dirigir-se, né? Sempre exigindo a preposição a. Repetir só para dar um gásinho para vocês a mais. Cheguei ao cinema, vou ao cinema, voltamos ao sítio, o rapaz dirigiu-se ao local do crime, né? São verbos que pedem a preposição a, são verbos de movimento. E nesse caso aqui, você vai usar aonde, viu? Por que você vai usar aonde? Porque todos eles pedem a preposição a. Ei, aonde você quer chegar? Ei, aonde você foi? Aonde você vai?
Você voltou aonde? Você interrogando a pessoa. Você voltou aonde? Perfeito? Professor, repita. Onde, quando o verbo pedir a preposição em. Aonde, quando o verbo pedir a preposição a. Só isso. E o verbo proceder, turma? Isso aqui é mais raro você usar, mas eu coloquei aqui, ó. Ele tem o sentido de dar início. Transitivo indireto e pede a preposição a. Os apuradores procederam à contagem dos votos. Deram início. A contagem dos votos é o objeto indireto. Beleza? Também tem o sentido de originar-se. Só que, nesse caso, ele exige a preposição de. A língua portuguesa procede do latim. Ela vem do latim. Aqui é o objeto do verbo proceder. E tem um sentido que não pede complemento, que é o sentido de ter fundamento. Professor, olha, o que você disse aí o que você disse não procede. Ou seja, o que você disse não tem fundamento nenhum. Então, suas acusações não procedem. Veja aí que o verbo não transita. O verbo não pede complemento algum. Verbo que não pede complemento é verbo que não transita. Verbo que não transita é verbo intransitivo. Viu, turma? Pronto. Verbo esquecer e verbo lembrar, já falamos dele na aula passada, né? Que ele pode ser pronominal ou não pronominal. Quando ele vem com pronome, ele pede o de, e quando vem sem pronome, nada de. Esqueci o nome. Quem esquece, esquece algo. Mas quem se esquece de algo. Viu a diferença? Aqui é só esqueci. E aqui esqueci-me. Ele vem com pronome. Quando ele vem com pronome, ele é VTI. Quando vem sem pronome, é VTD. Tá bom? Esse último caso eu vou deixar de lado aí, porque é mais complicado, não convém a gente falar dele aqui agora, tá? E vocês nem vão usar também. Coloquei mesmo porque eu queria só deixar anotado. Mas é o caso de cair do esquecimento ou vir à lembrança, em que a coisa lembrada ou esquecida é o sujeito. Né? Mas eu não vou falar dela para vocês aí, não. E aí, ó, é um quadro que eu já coloquei aí, e tem outros verbos. Aqui do lado esquerdo é a forma incorreta, e a gente corrige do lado direito. Esse quadro aí é para você se deliciar em casa, tá? Então, vamos lá. Fazendo questões. Vamos experimentar fazer duas aí. Vamos lá? Olha só. Amanhã eu vou para o trabalho com o carro. Nada feito. É mais barato comprar sapato toda semana do que abastecer o carro, nenenzinho. Isso aí era uma crítica, né? Ao preço dos combustíveis. Né? Agora diminuiu, né? Diminuiu o preço. Não sei até quando, mas está aí. Enquanto está aí, vamos usando e abusando, né? Vamos lá. Na fala da mulher, substituindo é mais barato por é preferível e adequando a frase à norma culta, obtém-se. Eu não vou fazer nada. Eu vou disponibilizar 2 minutos para vocês responderem essa questão. Aí eu volto dando a resposta para vocês, tá bom? Na tela valendo 2 minutos.
Olha aí, galerinha, veja só, né? É mais barato comprar sapato toda semana do que abastecer. Nós vamos substituir é mais barato por é preferível. Aí o que é que você sabe sobre o verbo preferir? Ora, turma, o nome preferível vai acolher a mesma regência do verbo preferir. Nada de mais, nada de menos, nada de antes, nem do que, nem as mil maravilhas, nem do que. Então, olha a letra A, ó. É preferível comprar sapato toda semana a abastecer o carro. Eu já vou marcar a letra A, que é a correta. Vamos ver a letra B. Ó, o do que. Pode esquecer. Tem um do que? Pode esquecer. É preferível comprar sapato toda semana a abastecer. A letra C tem o que? Está errado. Na letra D tem o de que abastecer. Na letra E tem ante. Então a resposta é a letra A. É fácil. É preferir, é fácil demais. Sempre prefiro uma coisa a outra. E o nome preferível, proveniente de preferir, vai ter a mesma regência, tá bom? É isso, turma. Tá? A resposta da questão, sem sombra de dúvidas, letra A. Tá? Eu vou fechar a aula por aqui, tá bom? E na próxima semana a gente volta a falar dessa coisa maravilhosa que é a nossa querida língua portuguesa. Fui.